Desde que o físico Bob Lazar veio a público em 1989 afirmar que fez engenharia reversa em naves extraterrestres da Área 51, a ufologia discute a existência do elemento 115, o combustível dos OVNIs. Em 2003, quando cientistas russos sintetizaram um dos isótopos desse elemento, então ainda chamado provisoriamente de Uno Pentium, as explicações de Lazar e sua história caíram num terreno ainda mais arenoso. Mais de 30 anos depois de Bob Lazar ter colocado a Área 51 no mapa, nada do que Lazar disse foi refutado. Eu disse nada. O mundo lhe deve um pedido de desculpas. O combustível era um material radioativo e absolutamente instável, longe do metal alaranjado e com propriedades antigravitacionais descritos pelo físico norte-americano. Atualmente, rebatizado de Moscov 1, o elemento 115 continua misterioso, porque de fato é um material que, segundo as previsões dos cientistas, está dentro da ilha de estabilidade, ou seja, pode possuir pelo menos um isótopo estável o suficiente para apresentar na forma de um material sólido e de alguma forma útil. Mas o que a ciência sabe até o momento sobre o elemento 115 ou Moscov 1? E quais as pesquisas ainda estão em andamento? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Aqueles mais estudados na questão OVNI podem conhecer o nome Bob Lazar, o qual alegou ter trabalhado em 1988 e 89 como físico na área S4, localizada no Lago Pepuz, ao sudoeste da secreta Área 51, próximo do Lago Seco Groom, em Nevada, Estados Unidos. De acordo com Lazar, a S4 serve como uma localização militar oculta para o estudo e pesquisa de naves extraterrestres ou discos voadores que utilizam engenharia reversa. Lazar diz ter visto 9 veículos extraterrestres e forneceu informação detalhada sobre o modo de propulsão, bem como outros detalhes técnicos de um veículo no formato de disco que ele chamou de modelo Sport. A credibilidade de Lazar foi desafiada após ter sido descoberto que as escolas que ele supostamente estudou não tinham nenhum registro dele, enquanto outros na comunidade científica não tinham memória de tê-lo conhecido. Aqueles que apoiam Lazar contestam, dizendo que as credenciais de sua história teriam sido sabotadas para criar exatamente uma questão de credibilidade. Bob disse que analisou algumas naves de origem extraterrestre capturadas pelos militares. Segundo Lazar, sua tarefa era investigar o sistema de propulsão desses dispositivos como físico e tentar reproduzir a sua tecnologia avançada o máximo possível. Com o passar do tempo, o físico Lazar determinou, juntamente com alguns colegas de trabalho, que para determinar o segredo da operação de retrotecnologia alienígena e do propulsor usado por naves extraterrestres, teria um elemento que não seria encontrado em nosso planeta. Muito mais pesado que o chumbo, o elemento 115. Disse Lazar, tinha uma propriedade extraordinária que o tornava uma fonte extraordinária de energia e a chave para gerar gravidade artificial. Ele também explicou que seu objetivo era engenharia reversa, isto é, a tentativa de replicar a tecnologia extraterrestre, muito mais avançada que a tecnologia terrestre. Embora ele não tenha fornecido muitos dados técnicos, Lazar apontou que o que podia ser verificado é que a fonte de energia dessas naves era um elemento super pesado.
o 115. Atualmente, existe um total de 118 elementos listados na tabela periódica, mas apenas 92 deles surgem naturalmente na Terra. E um novo elemento pode ser a chave para o futuro. E isso significa novas tecnologias que até agora não são possíveis. Esse é o Moscov-1, o pesado e radioativo elemento 115, que até 2016 era chamado de Uno Pentium. Ele foi criado pela primeira vez em 2004, ou pelo menos que se tem registro, por cientistas russos em Dubna. No entanto, esse elemento foi citado muito antes disso por Bob Lazar, no final da década de 1980. O Moscov-1, seu nome oficial, é derivado da palavra Moscou, em homenagem à capital da Rússia. Lazar ficou famoso por ter feito trabalho na Área 51. Na época, ele alegou que o elemento era o combustível de naves alienígenas compradas pelo governo dos Estados Unidos. Lá em 1989, quando Lazar fez essas alegações, a comunidade científica inteira considerou o que ele estava dizendo um verdadeiro absurdo. Mas hoje, isso caiu por terra, já que o misterioso elemento mostrou grande potencial para fazer coisas realmente incríveis. Demorou mais de uma década para que a descoberta de Lazar fosse confirmada, e isso só foi feito na Suécia em 2013 por 2 laboratórios diferentes. Para isso, os cientistas tiveram que disparar isótopos de átomos de cálcio raro em um elemento radioativo estável chamado de ameriço. O resultado dessa união deu origem a um átomo de milhões de dólares que decaiu muito rápido, com uma vida curta de apenas 220 milissegundos. Fazer Moscov tem sido uma peça fantástica de colaboração internacional, porque embora os experimentos tenham sido feitos na Rússia, eles contaram com amostras de ameriço que foram feitas na América, disse o professor Martin Polyakov da Universidade de Nottingham. Este experimento foi muito bem sucedido e é um dos mais importantes na área nos últimos anos, disse o professor da Divisão de Física Atômica da Universidade de Lund, Dick Rudolph, segundo a nota da instituição. O elemento é altamente radioativo e existe por menos de um segundo antes de decair em átomos mais leves, diz a BBC. O átomo de número 115 foi proposto inicialmente por cientistas russos em 2004. Sua existência ainda precisa ser oficialmente confirmada por órgãos oficiais que fazem medições de química e física. O elemento 115 é uma espécie de enigma. Só foi adicionado à tabela periódica em 2016, mas ao longo de décadas atraiu atenção por causa de uma suposta conexão com tecnologia extraterrestre e formas de vida alienígenas. Os militares dos Estados Unidos há muito negam que tenha sido algo que não um balão meteorológico que caiu perto de Roosevelt em 1947. Em 2011, no entanto, o FBI revelou um memorando endereçado a J. Edgar Hoover o descarte de 3 discos voadores, relata o canal de TV History. Alguns dizem que Roosevelt é apenas a ponta do iceberg e que por todo o mundo mais OVNIs pousaram na Terra. Os destroços podem estar escondidos em bases militares secretas como a Área 51 em Nevada, Kapustin Air na Rússia, Pine Gap na Austrália, Rudrosmanor na Inglaterra e até mesmo em áreas remotas na China.